Olá você telespectadora, olá você telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora, Opinião 2.0, edição desta quarta-feira, que vai ter análises, comentários do jornalista e advogado Marcelo Pavão. E de volta aqui ao nosso Opinião 2.0, depois de uma ausência prolongada, todo mundo com saudades dele, o advogado Ronaldo Serápicos. E vou começar conversando com o Ronaldo. Ronaldo, nesse momento da pandemia, o que você tem a dizer? A Baixada registrou 248 novos casos, a Baixada Santista, nas últimas 24 horas, e 6 mortes. Mas chegou a ter 2 dias sem morte nenhuma. O estado de São Paulo chegou a ter um dia sem nenhum registro de morte. Ainda é para tomar cuidado, mas a gente está virando a página, não é, Ronaldo? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Schiff. Boa tarde, meu amigo Marcelo Pavão, os telespectadores do Opinião. É muito bom estar de volta, poder estar aqui batendo um papo com vocês e com o nosso telespectador. Então, Paulo, com relação à Covid, o que dá para a gente dizer é que a ciência prevaleceu, né? Está muito claro, acho que ninguém vai discutir mais isso. Aquela história da imunidade de rebanho não era a saída, as pessoas estão tendo aí um contágio menor, nitidamente por conta da vacinação, por conta de medidas preventivas ao longo aí do período crítico, de isolamento, uso de máscara. Então, os números comprovam, é matemático, não há outra explicação diferente daqui. Realmente você confiar na ciência, confiar nas pessoas que estudaram de maneira séria, sem envolvimento político, ideológico, sem querer nem fama pessoal. Você vê que os principais heróis dessa história, nenhum deles ficou famoso, nenhum deles vai ganhar prêmio Nobel, nenhum deles ficou rico. São pessoas anônimas que trabalharam para que a gente pudesse passar por essa crise terrível, trágica, que foi a Covid, que ainda não acabou. Nós vamos ter aí variantes, nós vamos ter que conviver ainda com outras variantes, variáveis dessa situação, mas o mundo está aprendendo, né? Aprendendo a acreditar nas coisas que realmente fazem sentido, no trabalho sério, na ciência. Ciência que trouxe o mundo até aqui e que com certeza vai prevalecer no final. Marcelo Pavão, tem cara de que essa vacina vai se tornar uma vacina anual, quem sabe até semestral, né? Eu acredito. Boa tarde, Paulo. Seja muito bem-vindo de volta, Ronaldo. Você faz falta aqui nessa bancada. É um prazer estar outra vez aqui dividindo o espaço. Paulo, eu copio as palavras do Ronaldo. A ciência venceu, a ciência sempre irá vencer. E eu acredito que o vírus da Covid, ele tem alguma situação diferente das outras gripes, das outras coisas, porque o fundo é o mesmo, né? O SARS-CoV. É apenas uma mutação. E a gente tem que estar preparado, a ciência já está se preparando, tanto que a maioria dos cientistas já fala em uma nova pandemia. Não é se houver uma nova pandemia, já dizem que agora é a questão de quando ela virá. Então a gente tem que estar preparado para não ficar de joelhos que nem a humanidade ficou desde o ano passado, final de 2019, início de 2020, com esses milhões de seres humanos que morreram pelo mundo inteiro. Desde as nações mais ricas e poderosas até as mais pobres, desde as pessoas mais ricas e poderosas até as pessoas mais pobres, né? Então, a doença veio, ela não selecionou. A gente pode citar aqui o comediante Paulo Gustavo, que ele declaradamente, abertamente, investiu tudo o que podia, a família, os amigos. As maiores e melhores técnicas médicas foram empregadas e não foram suficientes para salvar a vida. Isso, para mim, prova muita coisa, né? Que a gente precisa ser mais humilde, ser mais humano e ser menos arrogante. A vacina está mais do que provada que é a solução, e nós, brasileiros, temos outra situação de nos orgulharmos mundo afora. O SUS é muito bom. O SUS mostrou que é eficientíssimo. Os profissionais de saúde do Brasil mostraram que são muito eficientes. E isso foi porque nós começamos tarde a vacinação e passamos o mundo todo. Hoje nós somos os campeões de vacinação, tirando países que a gente tem uma dúvida com relação, tipo, por exemplo, vacinação na China e na Índia, a gente fica com o pé atrás, se é a mesma coisa. No Brasil, a gente tem o controle do Ministério de Saúde, o controle paralelo dos órgãos de comunicação, e a gente tem realmente que acreditar
que a ciência sempre vai prevalecer e se a gente acreditar na ciência, vai se dar bem, Paulo. Em que você acredita nesse momento, Ronaldo, nessa polêmica sobre a origem do vírus? Alguns órgãos de inteligência dos Estados Unidos acusam a criação do vírus em laboratório, a China diz que não tem credibilidade, o ex-presidente Trump falava China vírus, né? Como é que você vê essa questão, Ronaldo? Tem alguma... ainda é muito envolta em sombras, não é? Novamente, Paulo, nós dependemos da ciência. A ciência vai descobrir se esse vírus foi projetado, se foi preparado. Isso também é uma coisa que é possível de ser descoberta. Mas não é o grande foco desse momento, né? Você não tem uma explicação clara para isso. As pessoas que defendem que a China causou propositalmente a contaminação mundial acharam que a China ganhou muito dinheiro com essa crise e não foi o que aconteceu. A verdade é que o mundo inteiro consumiu menos coisas da China, coisas caras de valor agregado, produtos eletrônicos, chips. Houve uma falta de produtos generalizada. Você vê que todas as indústrias sofreram com falta de chips. Isso porque a China não conseguiu produzir, não conseguiu atender, também sofreu impactos econômicos. Então não tem sentido, não tem uma lógica econômica. Mas eu acho que o que realmente importa nesse momento é nós estarmos preparados para qualquer tipo de origem que ela tenha. Porque todas essas pessoas, Paulo, que acreditaram nos tratamentos alternativos, nas formas alternativas da gente enfrentar a crise que não com a ciência, eles se basearam no fato de que o vírus tinha uma baixa letalidade proporcional. Os números absolutos são trágicos, muita gente morreu, mas a proporção em relação à quantidade de pessoas do planeta era pequena. Então essas pessoas acreditavam no seguinte, vai morrer algumas, mas não vai morrer todo mundo, dá para a gente passar. E se o vírus fosse altamente letal, e se o próximo que vier matar 10, 15, 30 vezes mais do que esse? Então vamos chegar a uma hora que vai haver um pânico geral, a hora que as pessoas começarem a saber que 1/3 da população, né, 1/5 da população vai morrer, você vai ter um pânico geral no planeta. Então, nós temos que nos preparar, independente da origem desse vírus. O que me parece, Pavão, assim, bem rapidamente, é que todos os últimos vírus que se disseminaram de maneira parecida, mas não tão abrangente, tão perigosa, tão letal como o coronavírus, vieram do contato com o reino animal. É muito provável que o coronavírus também tenha vindo daí, né? A mesma situação que, Paulo, não sei longe, a mesma situação que a gente enfrenta no Brasil antes da pandemia. Lembra que o desmatamento começou a fazer com que os macacos, os macacos da Serra do Mar, começavam a vir para a cidade. Chimpanzés, né? Não chimpanzé, os macacos. Mas macacos também, sagui, né? Sagui, aqui na Mata Atlântica, e o desmatamento estava afastando. E aí as pessoas pegavam os macacos e matavam os macacos. O que aconteceu? Os macacos eram os predadores de vários insetos, né? De vários animais, são os nossos protetores. Quando a gente invade as matas e libera esses seres, que é o que parece que foi uma das origens do coronavírus, é um animal que lá na China é uma iguaria extremamente cara e que vendem a imagem que é afrodisíaco. É um bicho, parece um ouriço, é um bichinho absolutamente que é extremamente caro. E parece que esse bicho teria sido contaminado por um morcego, que depois foi e a cadeia chegou ao ser humano. E quem quiser, é aquela coisa, quem quiser ver o que a ficção já fazia disso, é só ver o filme de 2011, Contágio. O Contágio. É exatamente a mesma história, e é uma história de ficção. Então a gente, é que o Ronaldo falou, a gente precisa sim estar preparado para o que vier. E aí, com o tempo, descobrir qual é a origem. Neste momento, a gente precisa levantar o escudo e falar, isso aqui evita o novo contágio. Em relação gripe suína, gripe aviária, outros Covids, né, que esse aí não foi o primeiro, tem vindo vírus do reino animal para o ser humano e provocado prejuízos. Em relação à imunização, na sexta-feira zarpou de Santos o primeiro cruzeiro marítimo pós-pandemia no Brasil, o navio, o transatlântico MSC Preciosa. Chegou na quarta, manobrou, recebeu os passageiros e zarpou na sexta para um cruzeiro até Búzios, voltou na segunda.
25 pessoas tentaram embarcar, Ronaldo, e foram impedidas porque não tinham a imunização contra a Covid. Ou não tinham nenhuma dose de vacina, ou não tinham as duas, ou não tinham ainda o prazo depois da segunda dose que confere a imunidade. Tem gente teimosa, né? Mas não é só isso não, Paulo. Tem a desinformação. Eu trabalhei uma época com navio de passageiros. Você tem mais ou menos aí sempre 10, 12, 15 pessoas que não embarcam porque não tem documentos. O sujeito chega para embarcar, fazer uma viagem internacional, ir até a Argentina, e não traz o RG, não traz o passaporte, não tem nenhum documento. Então, e eu já vi neguinho dando carteirada lá. Eu sou autoridade, eu tenho aqui a minha carteira do meu órgão aqui de classe, mas só que lá na Argentina eles só aceitam o RG ou o passaporte. Não é um problema da empresa de navegação, é um problema do país que vai receber. E você não pode entrar no navio sem documento. As pessoas se enrolam às vezes aí, não se preparam, falta de organização, aquela vontade de fazer o passeio e esquece. Acredito que a maior parte dessas pessoas ou não sabiam da necessidade de imunização, porque não se deu ao trabalho de entender como funciona, e algumas tiveram problema com a documentação. Perdi aqui o comprovante da vacinação, não sei onde eu coloquei o meu exame. Então, isso é normal, acontece sempre nos navios de cruzeiro. Você tem lá uma embarcação onde você desembarca 3.600 pessoas e embarca outras 3.600 pessoas no mesmo dia. Então, é um serviço extremamente sincronizado, complexo, que qualquer problema, qualquer desvio, burocracia, atrapalha um pouco. Foi o que aconteceu lá, as pessoas reclamaram um pouco das filas, mas a maioria esmagadora dos passageiros gostou das normas de segurança, se sentiu bem, se sentiu seguro durante a viagem, e a gente não tem, até agora, notícia de nenhum caso de contaminação. Então, é muito bom, porque para a nossa região é muito importante que os navios de cruzeiro voltem. Lembrar que não teve nenhum caso de contaminação, não teve nenhum problema. Agora, Marcelo Pavão, eu ouvi a sua dificuldade aí hoje, antes do programa começar, para tentar obter o atestado de vacinação pelo celular, né? Olha, eu tirei... Desistiu, né? Eu desisti aqui, eu entrei e saí do aplicativo, pede, retorna... Mas eu queria só fazer um gancho do que o Ronaldo falou. O Ronaldo é um lorde, né? Quando ele responde, é um lorde britânico. É cara de pau mesmo do brasileiro. Porque na hora que compra a passagem, o agente de viagens fala, olha, o senhor leve isso, 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 assim, assim, assado. Então quem vai sem os documentos é cara de pau mesmo. É aquele lá, vai passar, ninguém vai me impedir. E eu notei que estava tendo alguma coisa, porque eu fiquei esperando sair o primeiro navio, eu queria ver sair lá do meu prédio. E estava marcado para as 8, saiu 10 horas da noite o navio. Então esses 25 atrasaram em pelo menos 2 horas o embarque. O Lorde Serápicos, né, que ele falou, olha, todo mundo está sendo, olha que coisa, vem assim, as pessoas deixaram. Não, tem que ficar na rua. Olha, não trouxe, não veio, a maioria se sobrepõe à minoria. Fica aqui, aí aprende. Enquanto não aprende, quando eu dou esse exemplo, eu sempre recorro à jurisprudência Ronaldo Serápicos, que ele falou, ninguém usava cinto de segurança, inclusive ele, até a hora que chegou a primeira multa. Chegou a primeira multa, todo mundo usou. É a mesma coisa. Você compra uma passagem sem direito a reembolso, esqueceu a documentação obrigatória, não embarca e não recebe de volta. Vai ver se na próxima vez vai fazer isso. O Ronaldo foi outro dia na minha casa, ele sentou no sofá e ficou procurando o cinto de segurança. É verdade, é verdade. Eu sento na poltrona para assistir um filme e procuro o cinto de segurança, por causa da multa que eu contei para o Pavão aí. Uma jovem de 18 anos, em Praia Grande, na madrugada de ontem, ela entrou em trabalho de parto sem saber que estava grávida. É muito raro um caso desse, né, de gestação silenciosa, mas acontece. Ela até tinha tido cólicas, tinha ido num serviço de saúde e ainda assim a gravidez silenciosa não foi detectada. Existem casos em que o bebê ele não consegue se expandir, a barriga Sim. não aparece, né? Por incrível que pareça, eu trabalhei com uma moça que aconteceu isso no Fórum Trabalhista. E ela já era mãe de pelo menos 1 ou 2 crianças, eu não tenho certeza. E aconteceu isso. E ela, quando teve o filho, não foi nesse caso, ela soube que estava grávida uns meses antes. E ela falava assim, eu costumo ter cólicas, eu costumo ter um mal-estar e nunca pensei. E aí, na época, muitas mulheres que estavam acompanhando o caso falaram, que é a solução para muitos problemas de saúde, é que
não há, por incrível que pareça, o hábito regular da mulher se submeter a diversos exames, nem do homem, o homem muito menos. Mas a gente fica falando, mas não há esse hábito. Então a pessoa fala, eu tô com cólica, e essa moça que trabalhou comigo, ela falava, eu estava com muita cólica, e o médico falou, você está grávida. Ela falou, como? Né? E aí o pessoal ficou, não, fazendo as contas, talvez tenha... foi aquela vez. E é muito... Por incrível que pareça, eu conheci uma outra. É o segundo caso que eu me deparo, Paulo. É difícil, mas acontece. No caso é interessante que o SAMU foi chamado, o bebê ainda já tinha sido feito parto, mas o bebê ainda estava com cordão umbilical. Então o SAMU atendeu, depois chegou uma equipe médica, ela está internada em bom estado, e o bebê também em bom estado. Final feliz, né, Ronaldo? É um daqueles casos que é mais comum do que a gente imagina. Você citou aí, o Pavão citou um, eu já soube de outro. Mas é que as pessoas têm que começar a entender isso. A partir do momento que você passa a ter uma vida sexual ativa, deixa a adolescência, tem que começar a se cuidar, tem que se prevenir, saber o que está acontecendo com o seu corpo. No Brasil, nós não temos esse hábito da prevenção, né, de procurar o médico para ver o que está acontecendo com o nosso organismo. A gente até tem aí uns hipocondríacos que inventam doença, mas ninguém quer saber de médico se não sente nada, ninguém quer fazer um exame, um acompanhamento. Isso evitaria milhares e milhares de doenças, de mortes até, se o brasileiro tivesse esse hábito, que também não é incentivado nem pelas autoridades e nem pelo sistema de saúde que nós temos. Você pega aí os planos de saúde, eles não querem de jeito nenhum que as pessoas trabalhem com prevenção. Eles querem que você só vá no médico depois que você estiver doente e mal, né? E aí você acaba sendo uma economia burra, que você gasta muito mais. Mas quem pode tem que se cuidar, tem que acompanhar a evolução do seu corpo, né, sem paranoia de doença, mas procurando sempre saber o que está acontecendo. Falar nisso, nós estamos em pleno Novembro Azul, então os homens devem, pelo menos nesse mês, fazer os exames preventivos dos tumores da próstata. Opinião 2.0 volta depois do intervalo para analisar a vitória do governo, a vitória da PEC dos precatórios e segunda votação, com 15 votos de folga, 11 votos a mais do que na primeira votação. Depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quarta-feira, quem analisa as notícias com você é o advogado Ronaldo Serápicos, de volta aqui ao time do Opinião 2.0, e o Marcelo Pavão, também advogado, jornalista. Marcelo Pavão, 323 votos a favor, 172 votos contrários, um quórum, com comparecimento grande, né? 495 de 513 deputados votaram, e a PEC dos precatórios passou com 15 votos de folga, precisava de 308, com 11 votos a mais do que da primeira vez, só que com a margem proporcional mais apertada. O Ciro Gomes bateu o pé, dirigentes partidários do PSDB, do PSB bateram o pé. Mesmo assim, alguns deputados de oposição votaram a favor da PEC dos precatórios, também chamada PEC da Bolsa Reeleição. Da Bolsa Reeleição, PEC da mentira, PEC da vergonha, PEC da infâmia, PEC do calote, da insegurança jurídica, o nome que você quiser, Paulo. Porque a gente precisa deixar claro o seguinte, o que é nessa situação? Primeiro, que pega o Bolsa Família, dá um novo nome, e esse novo nome e essa duração... Aumenta o valor. Aumenta o valor, mas até outubro do ano que vem, exatamente no primeiro turno. Não há previsão para novembro, por exemplo, de 2022. Então, assim, como é que ficam aquelas famílias que vivem na miserabilidade, ganhando o Bolsa Família, que é o único sustento dessas famílias? Nós não sabemos se isso será pago em novembro do ano que vem. Agora, a coisa pior, Paulo, é exatamente você pegar o direito adquirido que um cidadão, que uma pessoa, uma entidade foi reconhecido pela justiça contra a União, são os precatórios, quando depois de, às vezes, a pessoa aguardar décadas para receber,
o governo vem, faz uma PEC e fala, não vou pagar esse dinheiro que você tem direito. Isso talvez exista algo parecido em países onde a democracia já foi jogada no lixo, onde o judiciário, o legislativo não mais atuam. É uma vergonha, Paulo, que deputados, aqui da região, eu dou parabéns ao deputado Bozella, ao deputado Samuel Moreira, e dou bola fora para a deputada Rosana Vale. Deputada Rosana Vale precisa pensar um pouco mais na população e no direito adquirido. Eu quero ver, Paulo, se o empresário que vai investir aqui no Brasil, principalmente empresário estrangeiro, cadê a segurança jurídica dos contratos? Quer dizer, você ganha na justiça o direito de receber um valor que é direito seu, é direito adquirido, e o governo manda um projeto de lei para dar um rombo nisso, ao mesmo tempo que o governo está fazendo de tudo para manter o orçamento secreto. E o orçamento secreto, os nossos telespectadores precisam saber o que é o orçamento secreto. A gente ainda vai falar. É você não saber para onde vai o dinheiro público, o dinheiro do povo. Esses deputados têm que ter vergonha da infâmia, porque eles não deveriam... Os que votaram a favor da PEC deveriam ontem pegar seu passaporte, que a gente estava falando que tem que ter o passaporte, e ir embora, porque são uma vergonha para o país. É revoltante o que foi feito ontem. Ronaldo Serápicos, você vai justificar aquele comentário que o Pavão fez de que você é um lorde comentando, não? Difícil ser lorde nesse assunto, viu, Paulo? Mas vou tentar. Eu fui mais grosseiro aí na semana passada, quando falei da votação no primeiro turno. A gente precisa entender que mudar a Constituição é uma coisa gravíssima, seríssima. Você muda a Constituição de um país quando você precisa fazer uma modificação que vai gerar um benefício ao país a longo prazo. Então você pega, por exemplo, a Constituição americana, é a mesma desde a sua declaração de independência, com pouquíssimas emendas ao longo da sua história, e todas elas fizeram a diferença, todas elas aperfeiçoaram a democracia americana de alguma forma. Nós aqui resolvemos fazer mudança da Constituição a toque de caixa e de forma casuística, defendendo interesses pequenos, menores e coisas que não se sustentam a longo prazo. Então veja, qual é a justificativa para a gente fazer esta mudança na Constituição brasileira? É aprovar o auxílio, o novo auxílio, que já não é mais o emergencial, um novo Bolsa Família aí, qualquer que seja o seu nome. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos arrebentar o teto de gastos, destruir o ajuste fiscal brasileiro e vamos parar de pagar precatórios, destruirmos a segurança jurídica brasileira, porque precatório é uma decisão judicial transitada em julgado que não poderia mais ser submetida a nenhuma análise. Quer dizer, eu não posso pagar o dia que eu quiser, o juiz mandou pagar, tem que pagar, né? Com isso, nós criamos insegurança jurídica e criamos aí a total desorganização do ajuste fiscal. Aí você fala, bom, mas isso daí garante o auxílio que nós vamos dar para as pessoas, o Bolsa Família aí para que nós vamos dar? Não garante. Como o Pavão lembrou bem, nós conseguimos recursos até talvez o ano que vem, até a eleição. Por isso que a gente chama aí de PEC da reeleição, que é para deputados que votaram a favor poder ir lá nos seus currais eleitorais, bater no peito. Eu ajudei as pessoas a comerem, né, pelo menos até o dia da eleição, e a mesma coisa com o presidente da República. Então, você fazer uma modificação na Constituição, usando uma justificativa, que no final é mentirinha, né? Que o problema não é esse, o problema não é dar dinheiro para as pessoas que precisam, o problema é se reeleger. E com isso nós mudamos a Constituição por nada, porque daqui a 1 ano e meio vai ter que mexer novamente nisso. Então, não tem nenhuma justificativa. Na verdade, a explicação corretíssima dessa história é o tal do teto de gastos, porque os deputados o que eles querem é a manutenção das suas emendas parlamentares que garantem a sua reeleição eterna. Não só a reeleição agora, que vai ser obtida através aí, desse auxílio novo, mas a reeleição permanente, que são as tais emendas, que geraram também o orçamento secreto, que nós vamos conversar depois. É o toma lá da cá. Nós estamos voltando a fazer a mesma coisa que governos anteriores faziam. O nosso presidente que critica tanto o governo do PT, que foi uma porcaria mesmo, ele está repetindo a mesma porcaria. Veja, a Dilma não destruiu o Brasil só com corrupção. A grande desgraça brasileira foi arrebentar o ajuste fiscal naquela época.
as pedaladas fiscais, o dinheiro que não existia, os empréstimos da Caixa Econômica Federal, nós estamos repetindo a mesma história. O Bolsa Família que reelegeu o Lula, que reelegeu a Dilma, estamos repetindo a mesma história. A insegurança jurídica toda que havia na época do PT, estamos repetindo a mesma história. Então, trocamos 6 por meia dúzia no final das contas e o Brasil criou aí o hábito terrível de mudar a sua Constituição de acordo com o interesse pessoal do deputado, desse político e daquele, e não de acordo com o interesse do país. Comentamos aqui nessa semana uma frase de um responsável por uma ONG de fiscalização das práticas fiscais no Brasil, Felipe Salto, que disse exatamente isso, o que o Ronaldo disse agora. O furo no teto de gastos reproduz, é muito parecido com atitudes, ações que foram praticadas no governo Dilma Rousseff. É verdade que a Dilma pedalou por baixo do pano e o presidente Bolsonaro está pedalando com autorização do Congresso. Por enquanto tem autorização da Câmara, falta autorização do Senado. Mas realmente é uma vergonha, porque não é política pública, não tem previsão de continuidade, só vai até o final do ano que vem ou até outubro do ano que vem, como disse o Pavão. Gera insegurança jurídica, porque quem tem o precatório até agora tinha garantia de recebimento legal e depois muda a Constituição para furar o teto de gastos com uma mudança casuística no índice de correção dos gastos do exercício anterior. Por outro lado, a gente já citou aqui tanto o Marcelo Pavão como o Ronaldo Cirápico, citaram o orçamento secreto, as emendas do relator. O Supremo Tribunal Federal ontem já tinha feito maioria de 6-1, tudo indica que vão ser suspensos os pagamentos das emendas do relator, do orçamento secreto. Exato, deve ser. Seguindo, a Rosa Weber, a ministra relatora desse processo, ela bateu muito na questão da transparência. Sim. Até o ministro Gilmar Mendes, que votou contra a suspensão dos pagamentos, votou a favor da manutenção das novas regras de transparência. Paulo, a base do serviço público é a transparência. É inadmissível, por exemplo, que o presidente da República, não é o Bolsonaro, o presidente / presidente que estiver no mandato, tenha sigilo do cartão corporativo. Esse dinheiro não é dele, não é dela, é do povo, está gastando dinheiro do povo. Agora, pior ainda, é um orçamento com emendas para deputados e deputadas, senadores, para todo mundo, onde você não tem a rastreabilidade do dinheiro. Ou seja, o deputado Paulo Schiff recebe uma emenda de 20 milhões e, de acordo com esse orçamento, não se sabe onde esse dinheiro vai ser aplicado. É simples assim, é uma vergonha. Qualquer deputado ou deputada, senador ou senadora que compactue com isso, não tem outro adjetivo, é bandido. Porque não é servidor público, é bandido. Tem que ser transparente. Por quê? Qual é o problema? O dinheiro não é do deputado, o dinheiro é do povo, é de emendas. Por que não rastrear? Para acontecer o que está sendo descoberto, que compram tratores que não existem, compram ambulâncias que não existem, respiradores que não existem, é jogar dinheiro no lixo, é isso? Então, assim, é muito simples. Quem estiver a favor de colocar no escuro todo esse dinheiro é porque tem alguma coisa errada. Do contrário, tem que ser transparente tudo. E cada centavo do governo, seja um governo municipal, estadual, federal, cada centavo dos poderes executivos, legislativo e judiciário tem que ser do conhecimento do povo, tem que ser controlado para poder, inclusive, ser comentado, elogiado ou não. Colocar para baixo do pano, colocar sigilo de 100 anos, colocar orçamento obscuro, furar teto, mudar a Constituição. Gente, quem defende isso está defendendo é bandido. Desculpa, mas não defende o correto. O placar está em 7-2, falta um voto, porque atualmente são só 10 ministros, né? E o vice-presidente Mourão disse que a interferência do Supremo Tribunal Federal, disse hoje de manhã, nesse caso é oportuna. Ele voltou, o Mourão, depois de um longo silêncio, voltou a se manifestar, hein, Serápicos? Ato falho aí, chama de Bolsonaro.
É bom destacar, né? Oportuno, mas não oportunista. De vez em quando o Supremo é oportunista. Dessa vez foi oportuno, fez a coisa certa na hora certa. Eu falei agora há pouco que o atual governo, repete erros de governos anteriores, práticas de governos anteriores, em especial o último. E essa história do orçamento secreto é mais uma repetição. Uma repetição de que, para governar, os anteriores precisaram sentar junto com o Centrão, precisaram entregar o bolo, a bandeja, a pizza inteira para o Centrão. E o orçamento secreto é a mesma coisa. É uma forma de distribuição, farta distribuição de verbas públicas através de emendas, sem que você tenha que prestar contas, sem que você tenha que explicar muita coisa, e aí você negocia do jeito que quiser. É uma espécie de mensalão regularizado. Lembra do mensalão? Para os deputados votarem junto com o governo? É um mensalão com uma carinha de coisa legal, mas também não é legal, porque, como o Pavão lembrou bem aí, são princípios da administração pública que estão lá previstos na Constituição brasileira, a transparência e publicidade. Você tem que saber origem, destino, aplicação de cada uma das verbas. Não dá para ter um orçamento secreto ou que você não consiga auditar, saber o que está acontecendo nele. O presidente é tão preocupado em auditar as urnas, né? Não quer que audite o dinheiro público? Não tem sentido isso. E o Supremo, que de vez em quando interfere, entra na esfera do Executivo e do Legislativo, a tal da interferência entre poderes, que eu estou vendo aí os deputados bradando agora o tempo todo, né? O Supremo interfere no Legislativo e tal. Dessa vez não houve interferência. Dessa vez eles estão cumprindo a sua função de guardiões da Constituição. A Constituição é muito clara, a aplicação de verbas públicas precisa de transparência, precisa de publicidade, precisa saber origem e destino. Então, eu acho que desta vez o Supremo acertou, espero que continue acertando mais vezes. E eu só lamento que daqui a pouco você vai encontrar aí um monte de gente nas redes sociais dizendo: tá vendo como o Supremo não deixa o presidente governar? Quer dizer, dar dinheiro secretamente é uma necessidade para o presidente governar? Se for isso, é preferível a gente arrumar outro jeito. Começou pela transparência, quem sabe num futuro breve a gente chegue na impessoalidade, na moralidade, né? Na publicidade, nas coisas que precisam, nas características que a administração pública, a coisa pública em geral, precisa ter. Saiu o IPCA de outubro, 1,25%. Em um ano, 10,67%. A vilã é a gasolina, com 3,10%. Depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Ronaldo Serápicos e Marcelo Pavão analisam as notícias, os acontecimentos com você, telespectadora, com você, telespectador. Um desses acontecimentos é de hoje de manhã. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerada a inflação oficial do país. 1,25% em outubro, a maior para o mês de outubro desde 2002 e jogando a inflação nos últimos 12 meses para 10,67%. A inflação real, Ronaldo, principalmente para as pessoas de menor poder aquisitivo, a inflação dos alimentos é muito maior que essa. Sim, com certeza depende da cesta de despesas que você tem. Cada pessoa tem a sua inflação pessoal, que é uma coisa, inclusive, que o brasileiro não costuma fazer, né? Eu tenho uma planilhinha de todas as minhas despesas mês a mês para eu saber quanto que eu estou aumentando, e aí eu sei qual é a minha inflação pessoal, quanto que está aumentando a minha despesa, e para eu poder me organizar, para eu poder me preparar para o momento de sufoco. O brasileiro tem que começar a fazer isso também. Agora, nesse caso do IPCA, embora o índice ainda possa ser considerado razoável dentro do planejamento, o que causa preocupação é o fato de que, como você falou antes do final do bloco anterior, o vilão deste mês, desses últimos meses, inclusive, tem sido os combustíveis. E quando você tem uma inflação, por exemplo, em vestuário ou habitação, aquela inflação ela tem um pequeno reflexo em outros preços. Ela encarece a vida do cidadão, mas ela não se espalha. O combustível é muito grave porque ele se espalha para outros produtos, ou seja, nós vamos ter uma inflação de reflexo em outros produtos nos próximos meses, que você encarece o transporte, encarece a produção, encarece o frete,
Então, isso tudo vai refletir no preço do alimento, no preço da matéria-prima, no preço do produto acabado, e é uma inflação que gera cascata. Então, é muito preocupante que daqui até o início do próximo ano o Brasil volte a ter índices inflacionários aí acima da nossa capacidade de absorver, porque a forma como a gente vai conseguir frear essa inflação é através de aumento de juros, que é a única ferramenta que parece que a equipe econômica atual tem, é mexer na taxa de juros, e mexendo na taxa de juros você cria recessão. Ou seja, a inflação pode até baixar no futuro porque as pessoas vão parar de comprar. O sujeito não consegue, não tem dinheiro para comprar, para pagar comida, para comprar roupa, ele diminui o seu consumo, com isso a inflação diminui também. É o pior dos quadros, é aquele que a gente não quer de jeito nenhum, que é o quadro recessivo. Paulo, rapidamente. Agora, o Ronaldo, ele parece mais engenheiro do que advogado, com essa planilha dos gastos dele. Ele está brincando. Você precisa ver a piscina que tem no fundo da casa dele com moedas de ouro e que ele mergulha que nem o tio Patinhas. Você precisa ver como é que é no fundo da casa dele. Mas, Paulo, falando sério, eu só quero trazer a lembrança quem viveu os anos antes do Plano Real, com aquela inflação galopante, planos ridículos, estapafúrdios, e pós-Plano Real até recentemente com a subida da inflação. Qual que é a diferença? É credibilidade. O Plano Real veio, a população acreditou, as instituições acreditaram e houve uma onda de estabilidade. Essa estabilidade com altos e baixos, nós tivemos uma crise no ano 2000 do dólar, depois veio o governo Lula, nós tivemos uma pacificação do mercado, foi a época que o dólar ficou mais estável e a partir do governo Dilma a coisa veio subindo. Com o governo Temer deu uma leve estabilizada e o governo Bolsonaro escancarou a descredibilidade. É esse exatamente o ponto principal. Hoje não se acredita na moeda brasileira e nem na política financeira, fiscal do governo. É por causa disso que a inflação vai subir. Ou se bota juízo no governo, como o Ronaldo falou, não basta subir e descer juros, tem que dar credibilidade, mas nós acabamos de falar da mudança da Constituição para gastar mais. É a tal história, eu tenho 10, gasto 15, a conta não vai fechar. Aí você fala o seguinte, eu vou tirar da poupança da minha mãe para pagar os 15, mas é o dinheiro que usa para comer. No final vai dar tudo errado, a gente sabe. Não é mau agouro, não é pessimismo, é muito simples. Gastar mais do que se arrecada e não se dar credibilidade é a receita infalível para o fracasso e para algo muito pior. E não estou sendo pessimista, não. É absolutamente realista. Em São Vicente, Bruno Simões, de 36 anos, foi condenado por júri popular a 21 anos e 4 meses de prisão pelo assassinato há 2 anos, quase 2 anos, dezembro de 2019, da namorada Viviane Simões. Aliás, o Bruno é que é Simões, Viviane de Freitas. Ele teve uma crise de ciúme numa festa em São Vicente, matou a namorada com facadas, foi condenado ontem por júri popular. Agora, Pavão, Sérgio Moro hoje, sem gravata, com uma imagem diferente, fazendo fono, audiólogo, ou seja, cuidando mais da voz, da entonação, do discurso. O discurso foi de presidenciável na filiação, hoje em Brasília, ao Podemos. Vai lá, olha a imagem do Sérgio Moro. Exato. A primeira coisa que ele deveria de falar é: deputados e deputadas do Podemos, que vergonha, vocês votaram pela PEC da infâmia. Primeira coisa que ele deveria de fazer. Primeira coisa. Puxar o tapete, o orelha, o que for desses deputados safados que votaram contra o povo. Nada mais. Ronaldo Serápicos, o Sérgio Moro aparece nas 2 últimas pesquisas que foram divulgadas, inclusive uma que foi divulgada hoje, da Genial Quest, ele aparece com 8% das intenções de voto antes de ser candidato. Está lá na pesquisa divulgada hoje da Genial Quest, Lula com 48%, Bolsonaro com 21% e o Sérgio Moro com 8%, já na frente do Ciro Gomes, que tem 6%, do João Dória, governador de São Paulo, que tem 2%, e do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que tem 1%, Ronaldo.
Não tem dúvida nenhuma que o ex-juiz Sérgio Moro vai ser um participante muito importante desse processo eleitoral. Tem aí um destaque, uma imagem, reputação, e é conhecido. As pessoas, muita gente ainda tem uma admiração, e as pessoas conhecem ele, sabem quem ele é. Então, é uma figura que você não pode desprezar nessa eleição. Mas, na minha opinião, Paulo, o Sérgio Moro ele se desqualificou como terceira via quando ele cometeu o equívoco, o erro de aceitar um cargo no governo. Ele não só aceitou o cargo no governo, como não conseguiu produzir coisa nenhuma, e quando saiu de uma forma atrapalhada, saiu de uma forma atribulada. Fez acusações, não comprovou, não explicou, depois se afastou, foi para a iniciativa privada, acabou também se envolvendo aí num trabalho estranho, né, meio conflitante com a figura que ele tinha, né, do combate à corrupção e tal, enfim. Houve um desgaste muito forte e ele nitidamente não é uma figura política, né? Um ser político, politizado, de conhecer esse meio que é muito difícil de você navegar, de você negociar, que é o meio político. Então ele vai ter muita dificuldade com o seu partido, e com a sua chapa, com a reunião de apoios, porque você precisa se viabilizar através de apoios. Eu acho muito difícil, embora ele seja uma figura expressiva, que faz diferença no processo eleitoral, eu não acredito na candidatura pessoal dele, não vejo ela decolando. Eu vejo assim, nesse momento, o percentual dele, como uma extrema falta de outras opções. As pessoas que não querem os dois majoritários, aí, os dois líderes das pesquisas, estão procurando uma alternativa. Como não aparece ninguém, tem o Sérgio Moro, pelo menos ele combateu a corrupção, é um sujeito equilibrado, inteligente, nitidamente inteligente, mas ele realmente não é uma figura politizada, e a hora que começar a campanha e jogarem na cara dele essa participação desastrosa que ele teve no governo, eu acho que ele perde chance realmente. Ele tem que aproveitar, na minha opinião, aproveitar esse prestígio que ele tem para reunir um grupo aí de apoio e talvez ele apoiar um outro candidato. Escolher essa tal terceira via. A terceira via só se viabiliza se você realmente reunir forças, porque hoje é muito fragmentado. O Ciro Gomes, que não quer conversar com ninguém, o Moro, que não quer conversar com ninguém, Mandetta, as outras aí figuras esparçadas. A gente vê aí até a conversa absurda, tecnicamente absurda, entre Lula e Alckmin e outras figuras desse tipo. Mas, enfim, no meu ponto de vista, ele seria muito importante se fosse aglutinador de outras forças, não como um candidato separado dele mesmo. Aqui no Opinião 2.0 nós temos a tradição de sempre conversar com o telespectador sobre os assuntos que estão repercutindo muito nas redes sociais. E um desses assuntos, para nós santistas, é muito triste, né, Marcelo Pavão? Que é aquela cena que virou o Brasil, foi para outros países até, do menino santista de 9 anos, que é santista, que joga na base do Santos, que vai em todos os jogos do Santos, ser hostilizado pela torcida porque ganhou a camiseta do goleiro do Palmeiras. Lamentável a atitude de torcedores que cuspiram, xingaram, hostilizaram, não representam a torcida do Santos. Paulo, eles não se limitaram a esses animais, com o perdão do termo animais, porque eles ameaçaram um menino de 9 anos pelas redes sociais, cercaram esse menino na Vila Belmiro, ameaçaram de bater no menino, de rasgar a camisa, de pegar o pai dele. Isso são animais. Eu sou sócio do Santos, o Paulo também é santista, foi presidente do Conselho Deliberativo do Santos. Eu, como sócio do Santos e santista, eu peço desculpas a esse rapaz, esse menino, a família dele. Esse menino, ele é um símbolo do Santos, porque ele vai em todos os jogos, ao contrário da maioria das pessoas que falam que são santistas e nem vão à Vila Belmiro. Esse menino, ele coleciona camisas de time, porque é um esporte, nós estamos falando de um esporte, não é uma batalha, não é uma guerra. Esses animais que ridicularizam a camisa e a história do Santos Futebol Clube deveriam ser identificados e banidos da Vila Belmiro. Nunca mais poderiam entrar na Vila Belmiro, porque o que fizeram com esse moleque, com esse menino, não tem perdão. Isso não é esporte. Isso que vocês fizeram
é uma maldade, uma atrocidade tanto, que até o menino foi pedir desculpas na rede social porque estava com medo de violência. Onde nós estamos, gente? Isso não é torcida, isso não é torcedor. Como fizeram também com o Diego Tardelli, que foram apedrejar, ameaçar a família. Quer dizer, o time perde, vamos destruir? Você não está contente, meu amigo? Vai e se joga no mar. Agora você vai ameaçar os outros, uma criança, um inocente que pegou a camisa de um jogador. Agora me fala você que está ouvindo a gente, vendo a gente, olhando no olho, que você foi em cima da camisa. O que acontece no final dos jogos? Não é troca de camisa que um faz? Então agora, no final do jogo do Santos e Palmeiras, os jogadores do Santos vão o quê? Rasgar a camisa do Palmeiras? É isso que vocês querem? Ou vocês estão achando que vocês são o quê? Se o Santos cair, é porque tem torcedores péssimos, ridículos, porque vocês tinham que estar torcendo para o Santos ganhar. Torcendo, vibrando, colocando sangue e não fazendo esse vexame. Perdão, menino, eu não vou citar o nome dele para preservar, mas perdão, eu sou um só, sócio e torcedor. Te peço perdão por esses animais terem feito isso com você. Ronaldo, algum comentário? O Marcelo falou tudo, esgotou o assunto aí. Realmente, esse tipo de torcedor não representa o Santos. Quem ama o futebol e quem ama o Santos, que é o meu caso, sabe diferenciar as coisas, né? Uma vez o Sócrates esteve na Vila Belmiro jogando pelo Corinthians, depois se jogou com a gente, mas pelo Corinthians, e eu fui atrás do Sócrates para pedir um autógrafo para ele, porque são gênios, são grandes jogadores. Quem ama o futebol e ama o Santos, tem que se dar esse direito de você poder aplaudir também o adversário, ter uma camisa do adversário. Isso não é crime, é uma besteira enorme, né? O Ronaldinho Gaúcho esteve na Vila Belmiro com a camisa do Flamengo, e eu tive que aplaudir de pé o Ronaldinho Gaúcho. É um super craque. Lamentavelmente ganharam do Santos um jogão, um jogo fantástico, dos maiores jogos que eu vi na minha vida, provavelmente. O Neymar, inclusive, fez o gol que ele deu o prêmio Puskás. Um jogo maravilhoso. Não vou aplaudir o Ronaldinho Gaúcho porque ele está com a camisa do Flamengo. É a estupidez do futebol. Não é gente que gosta de futebol, não é gente que gosta do Santos, com certeza, Paulo. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0 desta quarta-feira, agradecendo muito ao Ronaldo Serápicos e ao Marcelo Pavão pela participação como analistas, comentaristas, ao trabalho técnico e da equipe de jornalismo também do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, aqui na TV Cultura Litoral, depois à noite na reapresentação, e uma ótima segunda metade de quarta-feira para você que você merece.